Boa tarde a todos. Vamos dar início à quarta aula ou palestra desse evento de formação continuada sobre o novo CPC, na perspectiva das instruções normativas, números 39 e 40, de 2016, do Tribunal Superior do Trabalho, evento promovido conjuntamente pela ENAMAT e pelo Cefast. E, como sabem, eu comecei a minha exposição na aula passada, na última sexta-feira, concentrando a exposição na chamada teoria dos precedentes e trabalhando especialmente a questão do efeito vinculante ou obrigatório dos precedentes, esse novo paradigma que, sem dúvida, está sendo introduzido no sistema processual brasileiro, essa generalização do efeito vinculante dos precedentes, matéria que antes era limitada a alguns institutos processuais por força de emendas constitucionais anteriores. Já falamos sobre isso. E pretendo hoje terminar a minha exposição a respeito dessa questão mais geral, para depois ingressar no exame dos institutos que procuram justamente generalizar essa nova abordagem a respeito dos processos repetitivos, ou seja, aqueles processos que refletem as demandas em massa e que estão inundando o sistema processual, o sistema jurisdicional brasileiro, tanto no âmbito do processo comum, quanto e especialmente no âmbito trabalhista. É a nossa realidade de toda a Justiça do Trabalho, com efeitos potencializados aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Como se trata, são temas, portanto, interligados, não há problema eu terminar, portanto, a exposição da primeira parte, que comecei na aula anterior. E, na aula anterior, eu já fiz uma análise dos aspectos mais conceituais, para não dizer teóricos, abusando da paciência dos senhores, mas foi uma abordagem realmente necessária para fixar as premissas indispensáveis à adequada compreensão do que realmente está acontecendo, das finalidades e dos efeitos da introdução desse novo paradigma na atividade jurisdicional brasileira, com efeitos muito importantes, muito sérios, quiçá positivos, com riscos, mas com efeitos positivos na operacionalização e no funcionamento do sistema jurisdicional de tutela trabalhista. E eu estava, no final da aula passada, trabalhando exatamente a questão do significado do precedente, delimitando o conceito essencial da ratio decidendi, dos fundamentos determinantes da decisão paradigma, que constituirá o precedente, e ela só constituirá precedente se ela tiver dentro dela clara definição da ratio decidendi. Estou apenas relembrando o que já fixamos. E, para isso, para complementar essa análise, precisamos agora discorrer sobre os conceitos, mais conceitos, do que seja jurisprudência, precedente, jurisprudência uniforme ou dominante e súmula. Eu já tratei desses conceitos de passagem na minha exposição anterior, mas é importante diferenciar esses conceitos, porque muitas vezes a imprecisão de linguagem pode levar à inadequada compreensão dos receitos com os quais lidamos. Então, essa questão metodológica, embora um pouco árida, é indispensável. Mas, antes disso também, eu só queria enfatizar um aspecto que, na aula passada, eu não enfatizei como deveria, quando concluí, obviamente, que o sistema jurisdicional agora introduzido no novo Código de Processo Civil acarreta efeitos vinculantes e obrigatórios às decisões que constituam precedentes. Falei de vários aspectos, falei do artigo 489, parágrafo 1º, que essencialmente não considera fundamentada aquela decisão que não aplique o precedente sem dizer em que consiste a distinção, ou distinguishing,
Ou seja, ela só pode deixar de aplicar o precedente se mostrar que há distinção. E vamos aprofundar mais o conceito de distinção. A contrário sensu, não pode o juiz da causa simplesmente falar: não aplico o precedente porque não concordo com essa tese. Embora o caso seja idêntico àquele que gerou o precedente, embora a situação fático-jurídica controvertida seja essencialmente a mesma, eu não concordo e não vou aplicar. Isso está descartado. Essa decisão que assim fizer será considerada não fundamentada, portanto, nula ou passível de reforma automática pelas vias recursais normais ou pela via excepcional da reclamação. Então, o sistema que agora se construiu é muito drástico, é muito forte. Então, se trata de vinculação forte, como a doutrina trata. Há a vinculação forte, a vinculação fraca, isso é doutrina, não vamos aprofundar isso. O professor Thomas Bustamante tem um livro de 400, 500 páginas sobre isso, não vamos aqui, não quero aterrorizar todos com a doutrina, mas é isso, é o precedente com vinculação forte que está sendo adotado no sistema brasileiro. Também o artigo 927, quando trata da questão geral da jurisprudência no Brasil, da atuação dos tribunais, estabelece os princípios gerais, o artigo 926 fala naqueles deveres de integridade, de coerência, de uniformidade e de estabilidade, que são essenciais à atuação dos tribunais enquanto uniformizam sua jurisprudência. O artigo 927 também dá o instrumental direto para isso. Os juízes e os tribunais observarão, e aí vem os incisos 3, 4 e 5, que são novidade, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, vamos falar disso daqui a pouco, e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Inciso 4, os enunciados das súmulas do STF e do STJ, nas suas respectivas matérias, constitucional e infraconstitucional. E o 5º, que é a cláusula de segurança genérica e subsidiária. Os juízes e os tribunais observarão 5, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. E com um instrumento excepcional, importante, o artigo 988, que trata desse fortíssimo instrumento que é a reclamação, e que eu não enfatizei na aula passada, e que agora, rapidamente, vou fazer menção. Esse tema ficou para o ministro Agra Belmonte falar mais profundamente em outra exposição, quando também falará sobre a ação rescisória e a ação anulatória dos demais atos processuais. Ele também vai falar sobre a reclamação. Mas, rapidamente, é importante perceber que esse é um elemento fundamental para assegurar esse efeito vinculante ou obrigatório dos precedentes gerados pelas decisões jurisprudenciais a partir de agora, pelas decisões jurisdicionais, perdão, a partir de agora. O artigo 988, e que agora, sem dúvida, se aplica ao processo do trabalho, a nossa instrução normativa 39 deixou isso muito claro no seu artigo 3º, no inciso correspondente, diz que cabe reclamação da parte interessada do Ministério Público para os itens 1 e 2, são os gerais, os tradicionais, para preservar a competência do tribunal, 2, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Até aqui é a visão tradicional da reclamação. Nós tínhamos problemas na esfera trabalhista, em função do entendimento respeitabilíssimo do Supremo Tribunal Federal, em 2009, que entendeu que não havia como adotar esse instituto na esfera trabalhista sem a previsão constitucional, que foi agora suprida pela recente emenda constitucional que está em vias de ser promulgada. Mas, com isto ou não, o novo CPC me parece de fácil incidência supletiva e subsidiária para também assegurar aos juízes, aos jurisdicionados trabalhistas e também aos juízes do trabalho a aplicação desse instituto. A novidade está nos incisos seguintes, 3 e 4. A reclamação também caberá por iniciativa da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Também, na verdade, aqui não há novidade. O inciso 4º é que é
o importante. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Vejam, julgamentos de casos repetitivos, aí abrangendo as demandas repetitivas e os recursos de natureza extraordinária repetitivos. Também há um reforço disso, de certa forma, nos parágrafos seguintes. Por favor, a folha seguinte. Vejam que é importante também perceber o alcance dessas disposições dos incisos 3 e 4, no parágrafo 4º. As hipóteses dos incisos 3 e 4, garantir a observância da decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e 4, a garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, isso incide tanto em sentido positivo quanto negativo. Quando houver aplicação indevida da tese jurídica, ou seja, quando o julgador do novo caso não tiver aplicado a distinção quando ela seria cabível, porque aplica indevidamente a tese jurídica firmada no precedente, quanto o contrário, sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Então, vejam a importância decisiva da boa aplicação dos precedentes, firmados nesses incidentes todos, etc. E, a seguir, na página seguinte, houve uma mitigação do cabimento da reclamação. Isso veio na Lei 13.256, agora de fevereiro passado, que deu uma mitigada. Antes não havia essa limitação, mas agora é inadmissível a reclamação, no item 2, principalmente. A primeira item 1, proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Depois que transitou em julgado, não cabe. E o item 2 é importante. É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos. Obviamente, isso se aplica também ao recurso de revista, aplicação supletiva e subsidiária, nos termos do artigo 15 do novo CPC e da nossa Instrução Normativa 39, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, surgiu aí uma exigência, uma limitação. É preciso, primeiro, esgotar as instâncias ordinárias. É para evitar o excessivo uso da reclamação per saltum. Desde que o juiz de primeiro grau tivesse decidido, a pessoa, em vez de recorrer, entra com a reclamação no Supremo, ou no TST, ou no STJ, sem necessidade de esgotar as instâncias ordinárias. Justamente por causa da técnica das distinções, e nós vamos falar nisso, é importante que as instâncias ordinárias esgotem o exame da matéria fática. Porque, se isso se fizesse per saltum, imaginem, os tribunais de natureza extraordinária iam ter que se basear nas premissas fixadas apenas pelo primeiro grau, quanto à matéria fática, o que é muito complicado para a dinâmica e para a lógica da atuação dos tribunais de natureza extraordinária, como são o STJ, o TST e também o Supremo Tribunal Federal. Então, é muito razoável isso. É preciso, no mínimo, fixar bem os fatos controvertidos da causa, para que depois possam esses tribunais de superposição ou de sobreposição intervir para assegurar a autoridade da ratio decidendi de seus precedentes, aplicáveis, porventura aplicáveis àquela controvérsia. Então, era importante completar que o sistema de efeito vinculante obrigatório foi maximizado, potencializado sobremaneira por essa disposição, por essas disposições que eu acabei de dizer. E eu nem falei de como opera esse sistema. Ao despachar a reclamação, artigo 989, não sei, nós temos aqui, o relator requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado. Não vou fazer grandes comentários, vamos deixar o ministro Agra aprofundar, mas vejam a força desse instrumento. Ele pede as informações a quem for imputada a prática do ato impugnado. Inciso 2. Se necessário, o relator de imediato, e é o relator da decisão que firmou o precedente, que fique bem claro, aquela decisão cuja autoridade se quer resguardar. Então, vem para cá, se o precedente for do TST. Esse relator, se necessário, ordena a suspensão do processo ou do ato impugnado,
para evitar dano irreparável, imediatamente. E 3, determina a citação da parte contrária, contraditório amplo. O ministro Agra vai falar mais profundamente sobre isso, né, ministro? Mas eu tenho que falar alguma coisa. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 990, seguinte. 991, MP, vista do MP. E, finalmente, 992, julgando procedente a reclamação, estou apenas lendo, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. As eficácias das decisões da reclamação são as mais variadas possíveis. Aqui não vamos aprofundar. Mas o essencial é fixar que o relator da reclamação, que é o relator daquele feito originário que gerou o precedente, ele age com toda a amplitude necessária e possível para assegurar a autoridade da observância desse precedente. Tanto no caso em que o precedente foi aplicado mal porque não era o caso, a distinção não foi feita, quanto no caso oposto, em que não havia distinção e o julgador daquele caso, alvo da reclamação, deixou de aplicar a ratio decidendi dessa reclamação. E vejam o 993, não precisa nem aguardar a publicação do acórdão. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, eficácia mandamental, né? Ainda que associada a outras eficácias, dependendo do caso. O ato do impugnado pode ter sido omissivo, comissivo, eu não vou trabalhar essa questão, mas a amplitude é imensa. Então, o sistema está muito bem construído, muito forte, muito fechado, e vamos ter que operar com esse novo sistema. Agora, antes de entrar na crucial questão da distinção e da revisão dos precedentes já gerados, vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos com os quais a gente lida, e vai falando como se fosse a mesma coisa, ou sem muita precisão, e causando algumas confusões. Jurisprudência. Jurisprudência é a mesma coisa que precedente? Absolutamente não. Problemas terminológicos dependem das premissas. Isso na ciência do direito, como em qualquer outra ciência. Depende sobre o que estejamos falando. Depende do objeto e depende das premissas. Se estamos falando de coisas diferentes para usar e usamos a mesma expressão, essa expressão vai ser usada em 2 sentidos diferentes, porque se tratam de coisas diferentes. Se as premissas que levam à utilização de uma determinada expressão também são diferentes, confusão terminológica. Precedente é um conceito que vem mais claramente do common law. Jurisprudência vem do civil law. Para começo de conversa, sistema romano-germânico. Não estou dizendo necessariamente, mas nem vou entrar em grandes discussões teóricas. O termo jurisprudência, originalmente, significava ciência do direito. Jurisprudentes, até hoje em alemão é ciência do direito. Então, cuidado com o uso de um termo polissêmico, mais um que nós temos, né? Rodolfo de Camargo Mancuso, na sua obra sobre jurisprudência, sobre súmula vinculante, etc., ele lista pelo menos 4 grandes conceitos de jurisprudência, mas não vamos aprofundar. Para nós operadores de um sistema romano-germânico, nós costumamos usar o termo jurisprudência como a coleção ordenada de acórdãos consonantes, quer dizer, harmônicos entre si, sobre determinada matéria, no âmbito de uma dada justiça ou de um dado tribunal, não é mesmo? Não é esse o sentido que nós geralmente atribuímos ao termo jurisprudência? Está na jurisprudência determinado sentido, determinada ratio decidendi, vamos dizer assim. É um conceito mais cumulativo. Ele é um conceito da somatória de decisões que convergem para um determinado sentido. É esse o sentido coloquial que nós, operadores do sistema romano-germânico, tradicionalmente atribuímos ao sentido, ao termo jurisprudência. Está na jurisprudência que, súmula da jurisprudência dominante, aí vem o conceito de jurisprudência dominante. A jurisprudência pode ser dominante ou ainda pode ser
incerta, pode ser uma jurisprudência que ainda está se formando. Aí é uma qualificação do sentido do termo jurisprudência. Indo diretamente à jurisprudência dominante ou pacificada, o conceito é óbvio. É aquela do jurisprudência em que determinado sentido foi dado à interpretação de uma lei ou à solução de uma controvérsia, e esse sentido passou a prevalecer, ou passou a ser até unânime, passou a ser pacífico. Então, jurisprudência é um conceito mais cumulativo, de vários casos, que entre si não tem muita diferença. Já o conceito de precedente, que vem da common law, ele tende a priorizar ou a destacar uma decisão. A decisão, o leading case. Por isso é que nós falamos do leading case, o caso que lidera, o caso que sai na frente. É a expressão da common law, o leading case. Então, pode ser um caso só. O conceito de precedente não exige multiplicidade de decisões no mesmo sentido. Vejam a nossa dificuldade regimental na caracterização de OJ ou súmula, que foi construída para o conceito tradicional de jurisprudência. Uniformização de jurisprudência, não geração de um precedente. Por isso que eu estou tratando dessa questão. Então, é importante. Estamos mudando os paradigmas. O precedente pode ser um só. Para o conceito de jurisprudência, era muito estranho estarem todos os órgãos fracionários, ou a primeira instância, os órgãos fracionários de um determinado tribunal, decidindo num sentido, e aí vai para o órgão uniformizador, e ele aprofunda o exame e decide no sentido oposto. É muito estranho. Até hoje nós temos no nosso regimento, é uma questão en passant, uma norma que diz que quando o órgão uniformizador, a SDI, decidir num sentido oposto ao sentido que tem sido adotado por todas as turmas, ou pela maioria das turmas do tribunal, a questão tem que ir para o pleno. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, não estou dizendo que tem que ser mudado ou não. Estou dizendo que essa diferenciação se reflete nesse dispositivo, porque realmente causa estranheza para o modelo tradicional que os órgãos fracionários do tribunal decidam num sentido e o órgão uniformizador, que, afinal de contas, é composto por integrantes das mesmas turmas, decide em sentido contrário. Vejam o impasse, o paradoxo. E a solução que o regimento dá, e nem estou dizendo que está errado, é mandar para o pleno, que é o órgão total do tribunal, e o tribunal vai deliberar a respeito. A propósito disso, temos 3 casos amanhã num pleno, né? Por falar nisso, todos sabem. Vejam os dilemas que surgem. Agora, o que eu quero dizer também é que o precedente não elimina a possibilidade de que já haja várias decisões, numerosas decisões, naquele mesmo sentido. Só não é indispensável. E o conceito de precedente não pode ser entendido, nem pode-se considerar presente, se não houver uma clara delimitação nele da ratio decidente. Uma decisão jurisdicional, uma decisão judicial de um órgão colegiado, mesmo que do órgão uniformizador, que não tenha claramente a definição da ratio decidente, ela vai valer para a solução do caso concreto, mas ela não vai projetar os seus efeitos, aquele segundo efeito da decisão judicial, ela não vai criar a segunda norma jurídica, aquela norma mais geral, aplicável para o futuro, se ela não tiver clara delimitação dos contornos e dos limites da sua ratio decidente. Né? A ratio decidente é o coração do precedente. E se essa decisão, infelizmente, não tiver essa definição clara da ratio decidente, daí o artigo 489 do novo CPC exigir que a fundamentação enfrente todos os argumentos necessários à solução da controvérsia, e isso se maximiza mais ainda naquelas decisões dos processos repetitivos, que são, por definição, feitas para gerar precedente. Então, essa exigência é potencializada, é qualificada, se isso existe para qualquer decisão judicial, para as decisões dos incidentes que geram precedentes. Essa exigência é ainda mais importante de ser seguida, de ser cumprida. Então, se ela não tiver isso, ela não pode ser precedente. E mais, a súmula vai ser o enunciado da ratio decidente. E a súmula vai ter que ser também, nos termos do parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo, né? Ou é do 927? Deixa
a gente até confunde. É do 927. É do 927. O 489 dá a regra geral. E o parágrafo... E por aí vai. Mas, de qualquer maneira, o artigo em questão exige que, quando forem gerados os precedentes, esses precedentes estejam vinculados aos fatos da causa. Aliás, é o parágrafo 2º do 926, por favor. Eu me confundi o artigo. O artigo 926, parágrafo 1º, fala, já falei na aula anterior, que os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua, vejam o conceito, jurisprudência dominante. Jurisprudência dominante para o novo CPC, de certa forma, se confunde com o precedente, ou pelo menos o próprio CPC está misturando os dois conceitos. O próprio sistema brasileiro, eu já falei na aula passada, quando adota a teoria dos precedentes, ele faz ele cria um sistema híbrido, porque no sistema da common law o precedente não gera enunciado de súmula. A ratio decidente tem que ser descoberta pelos juízes de todas as causas seguintes pela leitura cuidadosa da íntegra da decisão originária, do precedente, para descobrir a ratio decidente. O sistema brasileiro preferiu colocar no parágrafo 1º que, depois de formado o precedente, aprovado o precedente, haverá o enunciado de súmula correspondente. E o parágrafo 2º fala, ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Isso para evitar a abstração excessiva desses enunciados de súmulas que se descolem da controvérsia, do caso. Eu aqui quero abrir um parênteses, os meus assistentes e assessores já conhecem a minha prática no gabinete, eles sofrem com isso, coitados, porque quando eles vêm despachar um caso eu já falei, vêm despachar um caso, vêm trazer uma questão, eles muitas vezes, e é natural nessa correria toda, eles colocam a questão jurídica específica. O que essa súmula diz? Como é que nós vamos entender essa súmula num caso, nessa situação e tal? E eu sempre pergunto, qual é o caso? Primeira pergunta, qual é o caso? Me conta o caso. Eu não quero saber da questão, porque senão eu vou me sentir, eu brinco, eu falo, me sinto como uma pessoa num quarto fechado, de olhos vendados, tendo que responder uma questão. Eu não posso responder a uma questão abstrata, tão abstrata quanto muitas vezes me vem, sem saber quais são os fatos da causa. Aí vem e fala, mas eu não posso voltar. Pode, claro que pode, tem que me contar o caso. Eu quero saber qual é a controvérsia. Ainda que seja a controvérsia narrada nos termos do acórdão regional, tudo bem. Não é? É aquela importância do relatório, de certa forma, que o ministro Aloysio colocou. É o relatório. Ou, como eu brinco, eu falo, eu preciso de uma narrativa jornalística da questão. Eu quero saber do que eu estou tratando, para também avaliar o resultado da minha resposta. De certa forma, é o que a teoria dos precedentes procura fazer. Ela procura mostrar que não se pode aplicar uma súmula ou um enunciado de súmula descolado do quê? Das circunstâncias fáticas, dos precedentes que motivaram a sua criação. Então, eu pergunto, qual foi o pedido? Quem recorreu? Essa empresa é uma empresa de casos repetitivos? Eu faço essas perguntas todas, coitados dos meus assessores e assistentes. Não é? Mas tem que me contar o caso, eu preciso saber o que eu estou fazendo, qual vai ser o efeito dessa minha decisão. Bom, é o que eu faço, não sei como acontece nos demais, né, gabinetes, imagino que da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, eu quero dar esse depoimento. Então, a pessoa já vem precisando me contar o caso, para eu saber o que eu estou fazendo. E, muitas vezes, o relatório não permite isso, é o que o ministro Aloysio corretamente falou. O relatório das outras decisões anteriores, né, da sentença ou do acórdão regional. É um defeito, é um problema que os coitados dos assessores e assistentes têm que superar também, né, para que a gente entenda o que está fazendo. É um exemplo mais banal, para não ficar só na teoria, mas eu acho que é muito importante, porque mostra como se aplicam aos casos concretos esses conceitos todos e essas teorias. Pois bem, a súmula pode ser definida
nesse sentido, como o instrumento de revelação da jurisprudência dominante ou pacificada de um determinado tribunal. Era essa a visão tradicional. Agora, é revelação não da jurisprudência dominante apenas, embora o parágrafo 1º desse artigo 926 ainda assim se refira. Ela, na verdade, é o sumo da ratio decidendi, do precedente, né? Ela tem que ter a capacidade de revelar o que realmente se decidiu de importante naquele precedente, mas ela vai revelar não a norma do caso concreto, não o dispositivo daquele caso, mas aquela norma geral que, por dedução, se pode extrair e generalizar para que seja ela aplicada a todos os futuros casos essencialmente semelhantes ou iguais. Eu falo semelhantes, que é a visão da common law, nós normalmente falamos iguais.